Vitória está adorando a Deus, os louvores e fazendo uma oração para a gente poder então entrar na palavra. Paz, Renata? Paz pequenas. Aleluia, glória a Deus. Provérbios capítulo 3, versos 9 até o 16. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto ou vinho os teus lagares. Versículo 11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao filho que quer bem. Verso 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria da prata, e a sua renda do que a do ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubins, e tudo que se pode desejar não se pode comparar a ela. Só até aí. Amém? Presta bem atenção. Por vezes, nas palavras do ofertório, lemos o texto de Paulo, 2 Coríntios 9 ao 6, por diante até o verso 10, e também por vezes nós lemos Provérbios, capítulo 3, do 9 por diante. Louvado seja Deus. E quando nós lemos esse livro, ele não é apenas um livro de sabedoria, um livro de conselhos, mas é um livro que foi escrito por um filho que estava debaixo do cuidado de seu pai Davi. Salomão é quem escreve o livro de Provérbios. E Salomão ele vai ensinar o princípio da honra. É algo que todos nós precisamos aprender, a honrar aqueles a quem Deus constituiu sobre a nossa vida. A Bíblia ensina no Êxodo, capítulo de número 20, versículo 12: Filhos, honre ao teu pai e à tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, a qual o Senhor teu Deus te dá para possuir. Nós logo aprendemos que o tempo da honraria, a qual um filho vai dar ao seu pai e à sua mãe, é no período da velhice, quando as cães chegam, quando agora o cabelo está branco, os braços já não têm mais força para trabalhar. Ali, quem sustenta, quem aguenta o pai e a mãe, é os filhos. E nada mais é isso do que a justiça de Deus. Porque quem é que cuida das crianças quando pequeno? É o pai e é a mãe. É o remédio, é as roupas, é tudo que uma criança precisa. O pai e a mãe tem que ser ali por baixo da misericórdia de Deus, o mantenedor, provedor. Então, nada mais justo do que Deus colocar esse mandamento, o princípio da honra. E nós aprendemos a honrar o nosso pai e a nossa mãe. Qual é um menino e a menina que nunca sonhou, pensou em ajudar o pai e a mãe? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E quando Salomão ele vai falar, honra o Senhor com a tua fazenda, ele está falando com aquilo que você produz. Ele está olhando a realidade deles mesmo. Hebreus, agricultores, pecuaristas, viticultores, pessoas que têm alquiteres de terra, pessoas que investem, um investimento seguro e lucrativo na semente. E nessa semente, eles vão adubar a terra, eles vão arar a terra. Eles precisam conhecer a estação apropriada e os tempos que Deus envia a chuva seródia, a chuva temporã e a tardia. Ali existe outro princípio de Deus, Malaquias 3:10, onde a Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, ou seja, provisão na casa do Senhor. Fazei-me prova disso, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção, da qual dela não advenha a maior abastança. Então Malaquias 3:10 está entrelaçado com Provérbios 3:9. Honra o Senhor com a tua fazenda. Louvado seja o nome do Senhor. E com as primícias de toda a tua renda. Qual é as primícias? É os 10% dos primeiros frutos que você vai colher no tempo da cega.
Logo nós entendemos que o investimento do agricultor, do viticultor, é um investimento fiel, porque você nunca vai ler na Bíblia que a terra ficou devendo alguma coisa a um homem temente a Deus. Você lembra dos Salmos? Fui moço, Davi, o pai de Salomão, agora eu sou adulto, mas em toda a minha vida nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência ser desamparada. Por quê? Porque a fidelidade do dízimo e da oferta, a honra que se dá a Deus, que é o Pai espiritual, é a mesma honra que nós devemos dar aos nossos pais. Tirar uma parte daquilo que é o nosso sustento, do nosso valor, e honrar o nosso pai. Quando você tira 10% de tudo que vem às tuas mãos e dizima a casa do Senhor, Deus ele vai abrir a janela dos céus e vai derramar bênção sobre a tua vida. Para Israel seria a chuva serota, temporânea e tardia, que eles precisavam da chuva para poder irrigar a semente, e eles têm então uma colheita no tempo da seca. Ou seja, no contexto espiritual da igreja, a nossa semente é 10% dízimo e oferta, e nós vamos regar esse ato de generosidade, de amor. Como? Orando e agradecendo. Senhor, muito obrigado, muito obrigada por me dar condição de semear na sua obra. Muito obrigado, muito obrigada, porque às vezes eu não faço a obra como um missionário, como um pastor faz, como uma missionária, ou como um diácono, mas eu faço a sua obra contribuindo com um pouco daquilo que o Senhor mesmo me proporciona. Amém? Então, se você trouxe a oferta hoje, enquanto eu estou louvando, você traz a sua oferta aqui, e logo após o louvando, nós vamos estar orando. Amém? Glória a Deus. Meu orgulho te
Aleluia, glória a Deus. Deixa eu mudar o fundo aqui. Irmãos, eu não sei como os irmãos entraram nessa noite por essas portas, mas eu sei que Deus ele tem poder para abençoar a minha e a tua vida. Aleluia! Deus ele tem poder para fazer milagres sobrenatural na nossa vida. Pastor, eu entrei sentindo um peso no corpo. Eu gostaria de orar. Pastor, mas quando eu decidi sair de casa, me deu uma dor repentina, mas eu fui me aproximando da igreja, foi sumindo. Amém? Nós vamos estar orando. Pastor, eu estou um tempo querendo ver a igreja, mas quando eu penso em vir embora alguma coisa, quando eu ver, já passou orando. Mas a gente precisa orar para poder quebrar o jugo. Tá bom? Se tem alguém sentindo algum tipo de dor, depois você vai pedir uma oração, você vai levantar a mão. Eu vou pedir a missionária Simone para ungir a mão com óleo, para estar então tocando no local da enfermidade, para ver se está orando. Tem alguém aqui que precisa de oração por cura? Missionária Simone, Daiane, por favor. Precisa, Daiane, a oração. Amém. Pega o óleo ali, Simone. Unge a mão, Daiane, fica de pé. Daiane, vem. Rosane, fica de olho nas criancinhas dela, por gentileza. Me ajuda aí. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, a tua palavra diz, meu Deus, que todo o poder e a autoridade está no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, o nome a qual o Pai está determinado que todos os joelhos se dobrem e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Meu Pai, sobre as mãos da tua filha tem óleo ungido. E quando ela colocar as mãos, meu Pai, sobre o local da enfermidade, sobre esse lugar a qual, meu Pai, as tuas filhas estão sentindo dor, meu Deus, o teu poder vai começar a queimar agora. Em nome do Senhor Jesus. Eu não sei, meu Pai, qual é, meu Pai, a enfermidade. Eu não sei, Deus, nem preciso saber. Mas eu te peço, em nome do Senhor Jesus, começa a queimar, meu Deus. Começa a queimar, meu Pai. Começa a queimar, Senhor Jesus. Meu Pai, se tiver obra de magia negra, começa a queimar nesta hora. Meu Pai, se tiver espírito imundo, colocando a taca na saúde da tua filha, vai queimando agora, meu Deus. Vai queimando agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, porque nós não aceitamos o inimigo tocando na saúde do teu povo. Nós não aceitamos o inimigo tocando, meu Pai, na mente dos teus filhos. Nós não aceitamos o inimigo querendo colocar perturbação na família. Nós não aceitamos o inimigo, meu Pai, querendo colocar o nosso nas drogas. Nós repreendendo nessa noite, em nome do Senhor Jesus, e clama ao Senhor nessa noite, igreja. Pede a Deus pela tua vida, pede a Deus pela tua casa, pede a Deus a lava da saia, pela tua família, pede a Deus nessa hora, e o Senhor está operando nessa hora, noite. Vai queimando, meu Deus, vai queimando todo mal, toda tonteira, toda dor de cabeça, todo peso, todo espírito malandro das sete encruzilhadas, todo espírito de Maria Padilha, espírito, meu Pai, da imoralidade, vai queimando nesta hora, em nome de Jesus, em nome do Senhor, vai queimando a pombagira, menina. Esse espírito que faz a moça rodar a mão de todo mundo. Esse demônio que quer colocar essa moça com uma infecção no colo do útero. Vai queimando nessa hora, Senhor Jesus. Vai queimando nessa hora, Senhor Jesus. Esse espírito de malandro. Esse demônio que quer colocar um vício. A depressão através do crack. A depressão através da merda. Vai queimando.
fica na ligação com o Senhor. A unção que despedaça o jugo está passando na casa. Na maneira certa. A unção que despedaça o jugo está pelas lives. Ai, somente para subir, você que está na live, sinta a cura agora de teu corpo. Você que está na live, sinta a libertação do vício, da depressão, da crise de ansiedade. Sinta a libertação nessa hora do tormento. Em nome do Senhor Jesus. Ele passa o dedo nos teus olhos agora. Ele é manaia. Ele está tirando a labaçuga. Visão aberta, Senhor Jesus. Boca dos olhos dessa pessoa na lente. A visão aberta, Senhor Jesus. Acalma na sai. Da glória do teu santo nome. Toca, meu Pai, na região lombar. Tira essa dor exposta. Tira essa dor na espinha. Em nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade. Toda maldição hereditária. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, toma essa aliança, derrama fogo na aliança, derrama fogo nessa aliança. Quem tem que sair a pomba gira, quem tem que sair o demônio da inveja, quem tem que sair o demônio da separação. Manda fogo, Deus, manda fogo, Deus. Ah, Jesus, manda fogo. Porque o que Deus uniu não separa o homem. Levanto e queima na série. Varão que trabalha na família. Vai assumir queima na série. Varão de Deus, Camana sube na série. Ah, Deus, o teu poder é muito grande. Louvado é a tua majestade, Senhor. Aleluia! Louvado é o teu poder. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Amém, igreja. Que me mandará sou. Que mandará sai. Mando de coma na série. Louvado seja Deus. Abra tua Bíblia nessa noite. Em Isaías 54, o banana subindo na gai. Aleluia, glória a Deus. Isaías 54, 16 e 17. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Meu papai, eu te amo. Como aleluia. Te amo, Jesus. Sinta a presença de Deus. Glória a Deus. Céu baixo. Quantos encontraram Isaías 54, 16 e 17? Papá. Cobararasai. Mi narasou. Levassui que levai a sério. Aleluia. Deus é Deus de renovo. Glória a Deus. Deus é Deus de renovo. Ele tira o vinho velho e coloca vinho novo. Abacé. Aleluia. Pastor, que mistério é esse? Vinho velho, vinho novo, alegria. Ele vai tirar o gosto das coisas do passado. Esse prazer que tinha no mundo, Deus vai tirar lá, mandar a série. Aleluia! Mano, pecou, manassou. E Deus vai mostrar que Ele é o grande eu sou, poderoso. Aleluia. Quantos encontraram? Isaías 54, 16 e 17. Vamos ler. E eis que eu criei um ferreiro que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei um assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás.
Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Só crente, toma teu assento em nome de Jesus. Deus, sabemos que o Senhor já está na casa. Aleluia. E que essa promessa já é uma realidade na nossa vida. E o será ainda na vida daqueles nossos familiares que ainda não abraçaram a fé no Senhor. Toda ferramenta, papai, toda investida, papai, toda forma de ataque de Satanás, toda forma de ataque do nosso adversário, frustra nesta noite e nos dê estratégia através dessa palavra. Nos dê estratégia de como alcançar a nossa vitória na luta contra o pecado, na luta contra o mundo, na luta contra os prazeres e na nossa luta contra o inimigo das nossas almas. Revela, meu Pai, a forma pela qual nós vamos vencer as grandes batalhas das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Você que está com Bíblia, você que está sem Bíblia, não converse com ninguém. Está com Bíblia, procure encontrar. Está sem Bíblia, toda atenção é pouca. Vamos deixar o Espírito do Senhor ministrar o nosso coração. Por isso, cada palavra que for dita aqui merece a nossa atenção. Isaías começa nessa leitura no capítulo 54, no verso 16, falando: e eis que eu criei um ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei um assolador para destruir. Vemos Deus revelar que Ele criou um ferreiro através do ministério do profeta Isaías. Sabemos que o profeta é alguém que fala por Deus. Sabemos que o profeta é alguém que também representa a Deus no meio do povo. Porque Deus deu ao profeta capacidade, dons, qualidades espirituais que também perpassa a natureza, o mundo físico. Vemos no Antigo Testamento profetas que oraram e enfermidades fugiram do enfermos. Vemos no Antigo Testamento profetas que orou e o morto ressuscitou. Então o profeta tem a autoridade de Deus para mover no mundo espiritual e físico. Ele não só fala por Deus, mas como ele também representa Deus. E o Espírito de profecia trouxe ao meu coração mais uma vez esse texto. Já preguei sobre esse texto de Isaías 54. Confesso que iria pregar hoje no livro de Juízes, capítulo 6. Até olhei um pouquinho, pesquisei, estudei um pouquinho. E Deus ele tinha me incomodado no lagar. Mas quando começamos a orar, Deus ele mudou meu coração. Quando começamos a bradar aqui, e o Senhor só passando a espada. Quem ficou ligado, quem contemplou, percebeu o agir de Deus. Pastor, quem estava disperso, quem fica com o olho aberto na oração. Disperso é isso. Ovelha que é apacentada, se o pastor está orando, ora também. Se o pastor está louvando, louva. Não sabe louvar, não, é espírito de oração. Para quê? Não pegar retaliação na guerra. Restício da batalha espiritual. Porque ficou disperso. Na guerra, saca da espada. Na guerra, pega teu escudo. Na guerra, coloca o capacete sobre a cabeça. E é justamente sobre essa realidade que nós vamos palestrar aqui. Porque Deus, louvado seja o nome do Senhor. Só abaixar um pouquinho. Deus, Ele quando chama Isaías, nós já estamos num período chamado o período da monarquia. Um período onde havia reis. Um período onde havia príncipes do povo. Cabeça, por assim dizer. Alguém que representava uma nação inteira. Um homem que entrava na
frente das batalhas, no nome do Senhor, de acordo com a sua fé. Assim como outros povos, outras etnias, também tinha seus reis, seus monarcas, seus cabeças, o homem que representava toda aquela nação e que também entrava e saía em frente de batalha com os seus maiorais. Louvado seja Deus. E detalhe, sempre debaixo da bênção ou da proteção de seu Deus. Você vai ver que no mundo hoje o traficante, ele vai fazer um pacto com os impostos para poder fechar o seu corpo. Então ele acredita que está protegido na troca de tiro, porque ele tem um corpo fechado. Você vai conseguir entender isso daqui? Por que Deus se teve traficante? Porque é uma grande realidade. As grandes facções estão se degradando. É a guerra urbana na sociedade. Dentro da guerra espiritual que nós temos, tem a guerra urbana. É o terceiro comando, quando o comando vermelho, é o ADA, quando o PCC, e aí vai. Todos eles vendem a mesma coisa, mas todos eles estão em conflito com eles mesmos. E por isso eles precisam acreditar em alguma coisa. E a maior parte desses, por não ter o conhecimento da verdade, vão até o candomblé, vai fazer um pacto de proteção para os seus corpos. E é onde que eles entendem que tem um corpo fechado. Aqui na Bíblia não é diferente. Você vê que o que acontece na sociedade está escrito na palavra de uma forma diferente, mas que tem o mesmo parecer. O Deus de Israel é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Senhor, sobre a sua autoridade espiritual, ele governa sobre os reinos da terra. E no meio do povo de Israel, ele ganhou um nome dado por Moisés, Jeová Nissi. Jeová Nissi quer dizer, o Senhor é a nossa bandeira. Em tempos de guerra, quem é o estandarte? O estandarte é um homem que vai levar a bandeira e vai conduzir as tropas do povo de Israel rumo à sua vitória. Sabemos também que há a participação dos adoradores, dos sacerdotes, dos levitas, que participam com a adoração. Mas vamos nos ater ao versículo 16. O Senhor diz que Ele criou um ferreiro. Quando eu reflito sobre o ferreiro nada mais é que uma profissão naquele tempo. Um homem que descobriu uma habilidade de dobrar o ferro através da alta temperatura no fogo. Nós podemos chamar de idade do ferro. Esse homem, então, ele começa a criar ferramentas para o trabalho cotidiano. Ele vai criar a enxada para capinar um terreno, o ancinho para poder puxar os matos, a pá para poder separar os grãos, os trigos. Louvado seja Deus. E nesse tempo é um período onde os reis perceberam a habilidade desse homem, que é o ferreiro. A Bíblia não dá um nome, é o ferreiro. O ferreiro foi levado, conjecturo eu, até o palácio de um rei. Vamos dar um nome ao rei Amazias. Amazias leva o ferreiro, e o ferreiro começa a criar espada, criar capacetes de ferro, de bronze, misturado com couro, as armaduras. Ele vai criar a espada, o escudo. Ele vai criar armas para melhorar o municiamento dos grandes monarcas. Assim também todos os outros reis têm o seu ferreiro, como também eles tinham os seus próprios artesãos para criar roupas para o seu vestuário. Então nós entendemos aqui que o ferreiro ele cria a ferramenta, mas Deus ainda revela no mesmo versículo que ele também criou o destruidor para destruir o assolador. O que é um assolador? Se você for olhar de forma a refletir,
uma retrospectiva, você vai ver que Caim na vida de Abel foi um destruidor. Há pessoas como Caim, que veio com 3 pensamentos: roubar, matar e destruir. O destruidor é alguém que não tem amor vivo, que não respeita os laços, não respeita uma mulher grávida, não respeita um ancião, um velho, um idoso, não respeita um cadeirante, um deficiente físico. É alguém que ele não tem importância com laços humanos. É alguém que, se ele achar que merece morrer, ele simplesmente vai querer matar. Agora imagina a ferramenta do ferreiro na mão de uma pessoa que não tem respeito à vida. Agora vamos entender, louvado seja Deus, que esse ferreiro, no contexto espiritual, porque assim a Bíblia nos permite, não fosse mais um homem. Imagina esse ferreiro sendo o Espírito Santo. Imagina esse ferreiro sendo o próprio Deus. Ele deu à igreja ferramentas. Ele nos deu a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele nos deu um escudo para poder apagar os dardos inflamados do diabo. Aleluia. Ele nos deu entendimento para discernir e identificar contra quem nós estamos combatendo na batalha. O fofoqueiro não é seu inimigo. Aquela moça que tem olho grande nas suas coisas não é tua inimiga. O pai de santo não é teu inimigo. Paulo, ele vai revelar em Efésios 6:12, porque nós não havemos de lutar contra o sangue nem a carne, e sim contra os principados, contra as potestades, contra as ordens espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então a nossa batalha também é chamada de guerra fria, porque é triste, Tainá, quando nós, pela nossa fé, passamos na rua e alguém olha, lá vai o crente, lá vai a crente, e por ele saber que o cristão não luta contra a carne, às vezes faz um palavrão com o nosso nome, ou uma brincadeira de mau gosto. E o pior, embora o nosso Deus, ou às vezes calunia ou defama alguém da nossa casa. Como que não fica o nosso coração? O inimigo, ele começa a atacar a nossa mente. Porque o pior inimigo espiritual é o dominador. Ele ataca na mente, na consciência, na memória. Ele começa a falar, olha, se fosse uns dias atrás, uns anos atrás, quando você não era crente, eu duvido que você levaria desaforo para casa. E a gente fica assim, pensando, e aquela conselho martelando na cabeça. E a pessoa fazendo marcha cobra, a gente começa a olhar, a carne já começa a querer tomar lugar do espírito e fração de segundo. Mas olha o que a Bíblia ensina, que nós não havemos de lutar contra a carne e sangue. Então nós passamos pela prova. Você sai daquela cena, mas isso não quer dizer que você não guardou o que aconteceu com você. Sempre que quem bate esquece, e quem apanha, aí essa pessoa agora está passando por dificuldade, está passando por provação, está faltando um feijão, está faltando um arroz. E ele pensa, não, vou lá na casa da crente, justamente você que é aquele perseguiu. E você com o coração cheio de rancor. Você, quando olha para ele, para ela, batendo na tua porta, qual é o primeiro pensamento que vem? Foi a pessoa que me deformou. É a pessoa que me caluniou. O que você quer? Não, você é evangélico, estou precisando disso, aqui corpo. Eu te pergunto, pela tua carne você daria? Você não daria não, irmãos. Porque o ser humano, querendo ou não, é vingativo. Por isso que o Espírito Santo teve que mudar o nosso caráter. E Jesus nos deu doutrina. Se o teu inimigo tiver sede,
dá de beber. Se tiver fome, dá de comer. Aleluia. Não vos vingueis do mal, mas vencei o mal com o bem. Será que você consegue orar por alguém que tanto te prejudicou? Porque quando você começa a vencer o mal com o bem, você começa a amontoar brasa viva sobre a tua cabeça. E quando você começa a amontoar brasa viva sobre a tua cabeça, o principado não mais se aproxima de você. Se ele tentar vir por um caminho no chão, por 7, ele vai fugir de você. Porque as investidas do dominador, que é o pior espírito, você conseguiu resistir. Sendo que existe outro espírito, que é o espírito de tentação. Pastor, só em vez de falar de Deus, está falando mais do inimigo? Sim, para você entender as estratégias do diabo. Aí agora você vai captar o versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti, ou seja, todas investidas, toda forma, maneira a qual Satanás vai tentar perturbar, roubar, destruir ou separar a família de divisão, Deus ele vai o quê? Frustrar. E como que ele faz isso? Nos dando ferramenta, estratégia para poder se defender na guerra espiritual. Porque uma pessoa que não sabe vencer o inimigo, que não sabe lutar contra Satanás, é como se apagasse a luz da igreja. O teu inimigo está dentro do lugar, você quer acertar ele, mas você não consegue. Você fica dando soco pro ar. No escuro você consegue lutar contra alguém? Ou seja, sem conhecimento você não vence. Tem gente que pensa que a vitória está indo para o monte. Não, eu vou para o monte, vou pagar um preço, vou orar 3 horas no monte, vou orar para a sarça, vou orar um período prolongado e já venci o diabo. Não é assim que vence o diabo, não. É uma parte. Tá bom? É uma parte. Presta bem atenção para não dizer que o pastor está ensinando heresia. É uma parte. Porque tem gente que acha que é o começo de tudo. É só a oração. Mas não tem a vigilância. Não tem o temor de Deus. O que é o temor? O temor de Deus é que vai nos dar capacidade de resistir à tentação. Tiago 4,7 diz o quê? Submetei-vos a Deus e resistir quem? O diabo, que ele fugirá de vós. Então preciso não só da oração, eu preciso também da ferramenta do entendimento. Eu preciso conhecer como o inimigo trabalha, para me saber identificar quando é o diabo. Satanás é um espírito, Deus também é um espírito. Se você não conhece como teu inimigo te ataca, como que você vai se esquivar dos ataques dele? E se você também não conhece como teu Deus trabalha, como que você vai dizer que alguma coisa na igreja foi obra de Deus? Eu acho que os irmãos estão entendendo. Tem um monte que diz eu sou espiritual, mas não consegue discernir as coisas do Espírito. Os fariseus eram mestres de Jerusalém, mas eles não conseguiam discernir o fim dos tempos. E Jesus falou: ai de vós, guia de cego, porque vocês conseguem ver o tempo, mas não conseguem entender os sinais do tempo, a doutrina do fim. Vocês não conseguem discernir o Messias desde a boca dos primeiros profetas, nos dias de hoje, que está se cumprindo as escrituras e as profecias. E eles queriam matar Jesus, porque não acreditavam que Jesus era o Messias, o cumprimento das profecias do antigo pacto. O mesmo é hoje. A gente às vezes começa a louvar e a adorar um corinho, e dentro da igreja a manifestação, pessoas como eu, como você, dá lugar no poder do Espírito, e outras também dão lugar. E aí você vai perceber que está todo mundo dando lugar. Mas todo mundo que está dando lugar, nem todos têm o Espírito Santo.
Nem todos é a boca que está falando com inspiração de Jesus. Porque um monte quer dizer que é profeta. Um monte quer entregar o rolo. Um monte quer entregar uma visão. Quer compartilhar um sonho. Mas será que a fonte por trás do sonho, da visão, da profecia é Deus? Porque uma das ferramentas do diabo é a falsa profecia. Jesus, Tainá, enviou 12 apóstolos para propagação do teu evangelho. O diabo enviou falsos profetas dentro da igreja para perturbar o rebanho de Cristo. Jesus colocou doutores, Efésios 4:7, porque a graça foi dada a cada um de nós, mediante a proporção do dom de Cristo, pelo que se diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que ele primeiro tinha descido às partes mais baixas da terra, para encher tudo e todas as coisas. E ele mesmo deu uns para profetas, outros para doutores, que é os teólogos, outros para pastores, evangelistas, tendo em vista o aperfeiçoamento da igreja, para que todos cheguemos à estatura, à varonilidade de Cristo, à estatura completa. Quem deu os teólogos aqui foi Cristo. Porque os teólogos, os pastores com inteligência espiritual, sabedoria, eles vão trazer para a igreja a doutrina. Não é a doutrina de roupa, não. A minha igreja é doutrina, é o cabelo grandão, a calça lá embaixo, mas vive no pecado, na fornicação. Se alguém falar Chico, você quer falar 3X também. Se alguém falar pá, você está a cebola da boca. Então cuidado com a aparência. Porque os falsos mestres dentro da igreja, eles estão perturbando a doutrina, o evangelho, destruindo os valores espirituais e morais familiares da palavra de Deus, colocando um contra o outro dentro da igreja. E alguém diz, olha que palavra, foi Deus que usou e não foi Deus. Quer ver um exemplo de texto que é perturbado por alguns? E você percebe claramente o conselho do diabo. Exemplo, José. José sonhou, contou os sonhos dentro da casa, e os seus irmãos o quê? O invejaram. É onde está na Bíblia. E Jacó começou a analisar, porque ele falou que a lua e a estrela se dobravam diante dele. O sol e a lua, e 11 estrelas. Ou seja, o sol representava Jacó, a lua representava a mãe dele, as 11 estrelas, os 11 irmãos, com ele 12. Os irmãos começaram a querer o que? Perseguir José. Então, há pregações com esse texto que, quando não é usado da maneira saudável, dentro da verdade do Evangelho, sem ferir a doutrina de Cristo, colocam um contra o outro. Cuidado que tem gente querendo matar José dentro da igreja. Aí começa, não conta o teu sonho para o outro. Porque vão tentar matar o teu sonho, e o homem pode matar um sonho que Deus colocou no teu coração. E aí a pessoa fica turbada com o irmão do lado. Porque José estava na casa de Jacó. Quer ver outro texto? Jefté. Jefté foi perseguido pelos irmãos, porque era filho de uma prostituta, julgamento. Ou seja, a igreja, você não aprende a julgar ninguém. Romanos 8, não há condenação. A gente pode exortar quem está saindo da doutrina da palavra, para poder voltar com um espírito de mansidão. Está escrito em 1 de João 5, se não me falei mais 13, completa mim, Simone. Está assim, se alguém vê o seu irmão, completa mim, 1 João 5, 13. 5 é 13, vê para mim. Se alguém vê o teu irmão cometer pecado que não leva para a morte, orará, ou pedirá, e Deus lhe dará a vida. Porque há pecados que é para a morte, e digo que não olhe por esse, e há pecado que não é para a morte. Achou? É isso mesmo? 13 ou 14? 13 ou 14? É, versículo 13 ou 14, não perca de 5, 14 ou 13.
Deus. O 16. Se alguém vir teu irmão cometer pecado que não é para a morte, ora lá. A Bíblia não manda perseguir, caluniar, fazer fofoca. A Bíblia não manda, não. Se alguém vê seu irmão cometer pecado que não é o quê? Para a morte. Mas para lá, vamos pensar. O culto é racional, já vou terminar. Paulo não ensinou que o salário do pecado é a morte? Como é que tem pecado que não é para a morte? Olha aí, 1 João 5,16. Não é de se pensar? Paulo falou pelo Espírito Santo. João também está falando pelo Espírito Santo. Quem está com a verdade? Paulo ou João? Simone está matando. Os dois. Porque Paulo resumiu que o salário do pecado é morte. Mas João está explicando que não é pecado para a morte, pecado que não é. Qual é o pecado que não é para a morte? É aquele que eu não permaneço nele. Tem gente que tem um cachorrinho chamado carne. E esse cachorrinho chamado carne vai gerar outro cachorrinho chamado concupiscência. Aí a pessoa vai alimentando a carne e alimentando a concupiscência, ou seja, os desejos da carne. Tem gente que está casada e está de olho no marido da outra. Foi ele diabo, pastor diabo nada, irmão, tomar vergonha. Tem irmão casado e não pode passar um rabo de saia, não tem como fumar. Os dois cheios de adultério, ou seja, alimentando a concupiscência e a carne. Aí chega na igreja, Deus entrega o rosto. Não gostei do culto. Parece que foi a indireta também, porque tem que ter conserto. O pecado que é para a morte é aquele que eu permaneço nele. Se eu antes de Cristo era sem vergonha, mentiroso, salafrário, pilantra, com Jesus agora sou nova criatura. Se eu não era fiel, eu tenho que ser fiel. Se eu não era consagrado, eu vou viver a consagração dos meus ossos na minha carne. O que é santidade. A tentação vai vir. O tentador vai se manifestar através de oportunidades que a minha carne pareça agradável. O pecado que não é para a morte é aquele que você não permanece. O orgulho, pessoa que se acha mais do que o outro, mais do que a outra. Deus só desceu na casa porque eu estou ali. Se eu não boto a mão no microfone, na barreira não cai. Pecado. E tem gente que leva isso para todo lugar que vai. Orgulho. Você olha de um ângulo, você vai lá para cá direitinho. Você não vê fora não. Mas o orgulho está ali. O orgulho também não é um pecado. Então nós precisamos aprender a se preparar, a buscar em Deus estratégia para vencer os conflitos espirituais. Existe enfermidade, igreja, estou terminando, que ela é no corpo, física, natural. Existe espiritual, que é enfermidade que ela é espiritual, que Satanás coloca onde? No corpo. Você ora a Deus, manda o demônio embora, a doença faz o quê? Some. Como 2 e 2 são 4. Mas a pessoa sai da igreja, vai para casa. Ao invés dela cumprir aquilo que ela falou na igreja, não, vou servir a Deus, vou ficar firme, direitinho, vou parar com as coisas erradas e não para. Aí o diabo faz o quê? Ele volta para aquela pessoa e a doença também. Eu fui curado na igreja, mas cheguei em casa, a doença voltou. Você não foi curado, o demônio que estava por trás da doença saiu. Mas você não quis compromisso com Deus, não quis preencher o vazio, buscando o Senhor, o diabo achou a casa o quê? Vazia. Por isso que ele volta.
Agora não, Deus usou o pastor, usou o missionário, orou, o mal saiu. O que eu vou fazer? Estou me sentindo leve? Eu vou para a oração e vou reforçar com Deus a minha aliança. Vou pedir para Deus para nunca mais essa praga voltar, para nunca mais o vício voltar, para nunca mais a dor de cabeça voltar. Então quando Satanás tenta voltar, ele não consegue mais, porque ele vai encontrar Jesus na tua vida, ele vai encontrar anjos te guardando, porque você está clamando quem pode te proteger. Aí as ferramentas não vão prevalecer. Então vamos entender como no tempo da palavra os reis de Israel eles eram levados em frente da batalha pelo Espírito Santo. Estou terminando aqui. Quem encorajava eles era o Espírito Santo, porque ninguém quer morrer. Porque você sabe que entrar na guerra, se você não for esperto, você morre. Mas quem encorajava os homens para eles entrar na batalha? O Espírito Santo. Também lá nos outros povos, nos outros reinos, quem encorajava os soldados inimigos para vir contra Israel? Os demônios. Você acha que quem encoraja um traficante para matar, tirar uma vida é quem? É o diabo. Uma pessoa que puxa o gatilho e derrama o sangue de uma outra pessoa não tem Deus no coração. Está sob influência plena do diabo. Um homem que estupra uma criança, uma mulher, não está sob influência do Espírito Santo, está sob influência do diabo. Está endiabrado, irmãos. Porque ninguém na sua sã consciência consegue, porque a mente condena. A mente diz isso está errado. Todo mundo que vai errar sabe que está errando porque a mente acusa. Só passa por cima do alerta que Deus coloca na mente por causa do diabo que tenta, e o pecado simplesmente parece que é prazeroso. É o que Paulo fala. O pecado, pelo mandamento, tomando ocasião por uma coisa boa, Romanos 7, verso 7, operou em minha morte. De sorte que o que eu quero eu não faço, e o que eu não quero, isso eu faço. Sabe o que está dizendo? Eu queria me prostituir, mas eu não faço o que eu quero. Eu queria cheirar um teto, eu não faço o que eu quero. Eu queria brigar com o meu adversário na mão, mas eu não posso fazer o que eu quero. Mas o mal que eu não quero, sabe que é? Interceder por quem fala mal de mim. Dar um prato de comida para quem falou mal da minha família, dos meus filhos. É isso que Paulo faz. É difícil você fazer o bem para quem te faz mal. Não é fácil não. Você está achando que carregar a cruz é fácil? Isso é vida com Deus. É você vencer o mal com o bem. Coloque sobre os teus pés em nome de Jesus. Não está orando. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós lhe agradecemos pelo culto desta noite, culto da vitória, pelo nosso milagre, pela nossa cura, pela nossa resposta em oração, porque nós cremos que nossa casa já está nas tuas mãos. Meu Pai, visita ainda mais na profundidade da nossa família. Envia uma comitiva de anjos na nossa casa. Arranca de lá todo mal, arranca de lá toda magia negra, arranca de lá todo o peso. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nos fortaleça a cada dia mais, para estarmos na Tua presença. Nos fortaleça a cada dia mais, para permanecer. Quantos nos saíram da igreja? Quantos não amaram o mundo e deixaram a glória de Deus por causa de minutos de prazer, por causa de um copo de cerveja, por causa de roda de amigo, baile funk, pagode? E o triste é que alguns desses que largaram a igreja, largaram Deus, acabaram morrendo no mundo. E horrível é morrer sem Deus. Então, meu Deus, nos alegra na Tua presença. Coloque em nós o vinho novo. Tira o vinho velho, Senhor Jesus. Nos dê um coração transformado. Nos dê uma mentalidade renovada.
capacita para permanecer na graça, na humildade, na oração, na comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Nos ensina a amar nossas esposas, a amar os nossos esposos, a honrar os nossos pais, as nossas mães. Nos ajude a amar os nossos filhos, a participar da sua formação, a termos uma palavra de conselho, com sabedoria para os nossos filhos, sem julgar, sem querer condenar. Nos dê condição de administrar a nossa família, debaixo da orientação da tua palavra, porque muitos querem trazer para dentro de casa amuleto, pé de coelho, termo de quatro folhas, até mesmo monumentos do candomblé, imagens, mas nós estamos trazendo para nossa casa o Senhor dos Exércitos, o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó. Nós estamos trazendo, Deus, a luz que dissipou as trevas no princípio. Então brilhe e resplandeça, Senhor, no nosso casamento. Brilhe e resplandeça, Senhor, na vida dos nossos filhos. Brilhe e resplandeça, Senhor, na nossa vida financeira. Brilhe e resplandeça, Senhor, na nossa saúde. Brilhe e resplandeça em nós, pois nós nos entregamos nas tuas mãos. Nós lhe agradecemos em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Faz assim com as suas mãos, igreja. Que o amor de Deus Pai, as doces e ricas consolação do Espírito Santo, seja o hábito no coração de todos que amam e aguardam a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos que têm essa mesma esperança, digamos em uma só voz: amém. A vitória é nossa. E se Deus é por nós, operando Deus, Satanás está louvado é o nome do Senhor. As palmas do nosso Senhor. Glória a Deus. Sexta-feira é culto de libertação. Amém. Tchau, pequena.